Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Estamos bem próximos da Quaresma. Estamos bem próximos de começarmos esse tempo de penitência na história da igreja. O evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira, sexta semana do tempo comum, está em Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33. Receba essa palavra, é palavra de vida eterna. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas voltando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação, glória a vós. Esse evangelho de hoje a gente vê Jesus encerrando a sua fala, encerrando a sua palavra, uma frase dura direcionada a São Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos do homem. Você não está pensando, Pedro, como Deus pensa, mas está pensando como os homens pensam. E porque você está pensando como os homens pensam, você se recusa a fazer a vontade de Deus. E quem se recusa a fazer a vontade de Deus é Satanás. Assim, Pedro, ao se recusar, ao recalcitrar contra o aguilhão, ao resistir à vontade de Deus, você se torna semelhante a Satanás. Graças a Deus que Pedro se converteu, e a gente sabe a história, se tornou um grande santo, primeiro papa da história da igreja. Morreu martirizado em Roma, entregando a vida por Jesus. Crucificado como Senhor, mas não se achou digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus era crucificado e disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Crucificai-me de cabeça para baixo. Então inverteram a cruz e Pedro morreu numa morte horrível, num martírio horrível. Crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo. Porque não se achou digno de ser crucificado como Senhor. Graças a Deus, Pedro se converteu. Que o Senhor também nos dê hoje a graça da conversão. Mas Pedro se converteu a partir do momento que ele passou a buscar não mais a vontade dele, da carne, sua vontade humana, mas a vontade de Deus. O interessante é que Jesus anuncia a paixão. E porque Jesus anuncia a sua paixão, todo o seu sofrimento, toda aquela desgraça que ele haveria de passar, toda aquela tragédia que ele haveria de passar na cruz, Pedro, como homem que é, fica chocado com o sofrimento. Fica chocado com a ideia da cruz, até mesmo porque a cruz era uma coisa terrível. A cruz era a pior de todas as condenações. Pedro se choca então com a ideia da cruz, como qualquer homem se chocaria. E é o que Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Essa censura que Jesus faz a Pedro, ele faz a Pedro, mas faz também a todos os discípulos. Porque olha o que diz o Evangelho: e falava-lhes abertamente essas coisas. Versículo 32. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se, ele olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro:
Aquela repreensão para Pedro não era só para Pedro. Aquela repreensão de Pedro era para Tiago, era para João, era para Mateus, era para Tomé, era para todos os apóstolos. Porque a palavra diz, tu pensas como os homens. O que são os apóstolos? Todos eles eram homens. Todos eles estavam com o mesmo pensamento de Pedro. A cruz não, Senhor. A cruz não, pelo amor de Deus. A cruz não. A cruz é coisa pesada demais. Acontece que pela cruz se chega à ressurreição. Pela cruz Jesus inaugurou um caminho para o céu. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente pode dizer que Jesus é o caminho que em verdade conduz à vida eterna. E que caminho é esse? É o caminho da cruz. Assim como o Senhor Jesus viveu anunciando a palavra, passou pela cruz e ressuscitou e ascendeu aos céus. Assim nós cristãos, que somos chamados a ser o novo Cristo na terra, temos também que passar pela cruz, anunciar a palavra com a vida, sendo o sal da terra, luz do mundo, como o Senhor nos falou no Evangelho há 3 semanas atrás. Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Temos que anunciar o Evangelho com a nossa vida. Como dizia São Francisco de Assis, pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. A nossa vida precisa ser um anúncio do Evangelho de Deus. Anunciar, pregar com a vida. E se necessário, com palavras. Depois, passar pelo sofrimento, passar pelo cadinho da humilhação, passar pela cruz. Eclesiástico 2. Se queres entrar no serviço do Senhor, prepara a tua alma para o sofrimento. O próprio Jesus diz, aquele que quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. E vale a pena. Porque após a cruz vem a ressurreição. E não tem como ressuscitar e ascender aos céus sem passar pela cruz. E toda vez que nós resistimos à cruz, que nós dizemos não à cruz, nós agimos como Satanás. E nós não conhecemos a Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Os homens não sabiam quem Jesus era. E vocês, quem dizem que sou? E Pedro acerta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que bênção, Pedro. Você sabe quem é Jesus. Mas ainda não está capaz. Ainda não era capaz nesse momento da história. Depois, graças a Deus, ele o foi. Mas ainda nesse momento da história, Pedro não era capaz ainda de conhecer a Jesus na verdade. Ele sabia quem ele era, mas ainda não conhecia a Jesus. Porque o conhecimento de Jesus é capaz de nos dar a vitória sobre a cruz. O conhecimento de Jesus é capaz de nos fazer suportar a cruz, com olhos fixos no domingo de Páscoa, com olhos fixos na ressurreição e na vida eterna. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia em que a igreja celebra a instituição da Eucaristia. Toda quinta-feira a igreja faz memória da Eucaristia, porque foi numa quinta-feira que Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento do altar, na quinta-feira santa. Jesus tomou o pão nas suas mãos e disse, tomai todos e comei, esse é o cálice, esse é o pão da vida, esse é o meu corpo que será entregue pelos homens. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois ele tomou o cálice e disse, tomai todos e bebei, esse é o cálice da salvação. Mateus capítulo 26, versículo 26. João 6,48, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele é o Santíssimo Sacramento do altar. Você sabe isso, eu sei isso. Assim como Pedro sabia que ele era o Cristo, mas de fato, no fundo da sua alma, você crê na realidade da presença real de Jesus na Eucaristia? Se formos homens e mulheres eucarísticos, de fato, de verdade, suportaremos qualquer cruz com alegria. Porque saberemos quem é Jesus. Estaremos unidos a Jesus pelo Santíssimo Sacramento do altar. E aí está o segredo para suportarmos a paixão, para suportarmos a cruz, para chegarmos à ressurreição. O Santíssimo Sacramento do altar. A cruz é um caminho muito longo. Ninguém faz um caminho muito longo de estômago vazio. Ninguém faz um caminho muito longo sem se alimentar. O Santíssimo Sacramento do altar, a presença real de Jesus na Eucaristia, Deus eterno e todo-poderoso, verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. É o alimento que nos faz capazes de caminhar passando pelo cadinho da cruz, passando pelo caminho difícil da cruz e alcançarmos a vida eterna. Quero deixar para você hoje a recomendação de uma leitura, editora Santuário. Martha Robin, A Cruz e a Alegria. Martha Robin é a fundadora do Folhetim RT. Aqui está a fotinha dela.
uma grande mística, uma pessoa que viveu realmente uma profunda experiência com Jesus. Durante 50 anos, Marta Robin ficou de cama, doente. Não se levantava da cama durante 50 anos. E durante esses 50 anos ela não era capaz de comer nada, nem beber nada. Ela ficou 50 anos sem comer e sem beber e só se alimentava do Santíssimo Sacramento do altar. Ela comungava apenas e nada mais. Durante 50 anos só recebia a Eucaristia, um grande milagre. E olha o título do livro: A Cruz e a Alegria. Ela suportava esse sofrimento terrível de 50 anos de uma enfermidade gravíssima, com alegria. Com alegria. Você vê aqui nessa foto, ela ainda está bem jovem, e ela já está acamada, já está de cama. Nessa foto ela já não se levantava mais da cama, já estava praticamente paralítica na cama quando essa foto foi registrada, ainda jovenzinha. E você viu no rosto dela uma expressão de paz, de tranquilidade, de serenidade, de alegria. Porque ela sabia para onde ela estava indo. E ela estava alimentada. Apesar de não comer nada, não comer arroz, não comer feijão, não comer pão, não comer nenhum alimento natural, ela estava alimentada. Porque ela se alimentava do pão da vida. A cada dia ela recebia na sua cama a visita de Deus vivo, Deus eterno e todo-poderoso, na presença real de Jesus, do tão sublime sacramento. E quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus, nada lhe falta, só Deus basta, como dizia Santa Teresa d'Ávila. E assim ela caminhava com alegria, passando pela cruz. E a cruz dela não foi uma cruz qualquer. A cruz dela foi uma cruz de 50 anos. Ela fez um caminho de 50 anos pela cruz, até chegar à eternidade. Hoje está em processo de beatificação. Tenho certeza que logo será beatificada e canonizada na igreja. Marta Robin. Estude, se você puder, compre esse livro. É um livro maravilhoso. Editora Santuário. Editora Santuário. Marta Robin, A Cruz e a Alegria. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és, Senhor, o pão da vida, o tão sublime sacramento. Aquele que, na Eucaristia, quer estar conosco, nos alimentar, nos dar forças para passarmos pela cruz e chegarmos à vida eterna. Hoje, quinta-feira, visite a Jesus na Eucaristia. Adore a Jesus no Santíssimo Sacramento. Receba Jesus na Santa Missa. Comungue a Deus se você está em estado de graça, confissão em dia. Comungue a Deus na Eucaristia. E fala com Ele. Quando você o receber, fala com Ele. Senhor, que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Que os meus sentimentos sejam os teus sentimentos. Porque se eu pensar e sentir como o mundo, pensarei e sentirei como Satanás. Que eu pense como o Senhor pensa, que eu sinta como o Senhor sinta. E assim, Jesus, dá-me força e coragem para passar pela cruz e chegar um dia no alto da montanha. Que Deus te abençoe. Que Marta Robin rogue por nós. E viva Maria,